Então, irmãos, bom dia a todos, mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa segunda aula do curso. Na aula passada, recapitulando o que a gente viu, a gente falou um pouco sobre revelação geral de Deus, como o salmista e os autores bíblicos mesmo falam que a criação apresenta alguns atributos de Deus, como o seu eterno poder, como a sua divindade. E então nós caracterizamos muito bem, semana passada, sobre essa revelação que está disponível a todos. Ela é estendida a todas as pessoas, em todos os lugares. Qualquer pessoa que tenha contato com a criação de Deus tem a possibilidade também de ter contato com alguns atributos de Deus. A gente também falou que essa revelação geral, ela, ao invés de trazer salvação ao ser humano, ela tem o efeito reverso, não por causa da própria revelação na criação, mas por causa da condição do ser humano diante da revelação. Então a gente falou muito bem sobre a questão do pecado e a sua extensão no ser humano. Após a queda do ser humano, o ser humano olha para a natureza e, em vez dele ver o que está por trás da natureza, que é o Criador, ele para na natureza e adora a natureza. A gente falou que o ser humano continua sendo um ser adorador, só que o seu objeto de adoração é deslocado, como Paulo fala em Romanos capítulo 1. E por isso nós temos uma pluralidade de religiões. E é muito comum a gente ver, por exemplo, na antiguidade, as pessoas elas adorando os elementos naturais da natureza. Então você vê, por exemplo, as pessoas adorando os relâmpagos, os raios, a chuva, a fertilidade da agricultura, os animais e por aí vai. E Paulo explica isso de maneira muito simples. O ser humano está adorando porque ele é um ser humano caído e idólatra. Então ele simplesmente domestica a natureza, faz um ídolo e se dobra diante dela. E é curioso notar que os hebreus na antiguidade, eles adoravam um Deus que não era o Deus da natureza, mas o Deus criador da natureza, o Deus invisível. E essa é uma diferença muito grande com os outros deuses, por exemplo, os deuses egípcios, os mesopotâmicos. Se você parar para pensar, todos esses deuses estão conectados com os elementos naturais. E a cultura hebreia não é assim. Os judeus da antiguidade não são assim. Primeiro, eles adoram um único Deus, enquanto os antigos eles adoravam vários deuses. Existia um panteão de deuses, eles eram politeístas. E os judeus eles eram monoteístas. E segundo, esse Deus não era identificado jamais com a natureza, mas sim como o criador da natureza de todas as coisas. Ok? Então, só fazendo uma breve recapitulação do que a gente viu. E o ponto fundamental aqui, para a gente lembrar, é que essa revelação, então, não salva o ser humano. Pelo contrário, ela condena o ser humano. Então, você tem uma revelação na natureza, que é externa, e você tem uma revelação interna também na consciência. Todo ser humano tem uma consciência moral de certo e errado, mesmo ele não tendo nenhum contato com Deus ou com a Escritura diretamente. Mas ele carrega em si um senso moral. Qualquer tribo que nunca tenha ouvido falar da palavra de Deus sabe que certas coisas são certas, certas coisas são erradas, certas coisas são virtuosas, certas coisas são injustas. E por isso que nós temos, então, um sistema de julgamento legal em várias culturas. E isso mostra que as pessoas elas são condenadas diante de Deus, não porque elas rejeitaram o evangelho que elas nunca ouviram, mas porque a consciência delas sabe que elas quebrantam diariamente certas coisas, que elas deveriam ser de determinada maneira e elas não são. E esse será a base do julgamento de Deus no grande dia do juízo final. Por último, nós também falamos um pouco sobre a questão da salvação, se esse conhecimento ele pode providenciar a salvação. Eu disse que os teólogos se dividem em duas classes. Alguns teólogos acham que o conhecimento geral, apesar dele não produzir salvação, é possível que Deus salve algumas pessoas através do sacrifício de Cristo. E eles então acham que isso é um mistério, e eles acham que apesar de ser improvável, nós não podemos fechar as portas do reino do céu, porque a Bíblia também não fecha nessa questão. Por outro lado, outros teólogos acham que a salvação ela se dá somente pela recepção do evangelho pregado. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem que ser pregada e a pessoa tem que receber essa palavra e acolher no seu coração com fé. Então se o indivíduo não tem contato com essa palavra pregada, então não tem jeito dessa pessoa vir à salvação, ok? Então vocês fiquem à vontade para escolher entre essas duas escolas aí. São duas escolas ortodoxas, as duas fazem parte do cristianismo histórico que a gente abraça também. Alguma dúvida, pessoal, da aula passada, para a gente entrar na aula de hoje? Só quem não veio. Só quem não veio? Então tá bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a revelação especial, vocês devem ter aí
na mão de vocês o guia da aula. O que é revelação especial? Vamos começar com a definição ainda. Definição básica eu peguei do livro do R.C. Sproul, falecido, se não me engano ele faleceu em 2018 ou 2019, grande teólogo, muitos livros bons. Nesse livro, Somos Todos Teólogos, é uma introdução à teologia sistemática, é um resumo muito claro, eu deixei no Dropbox lá para quem quiser dar uma olhada, vale a pena. Mas ele define revelação especial da seguinte maneira: embora Deus se revele de algumas maneiras a todas as pessoas, em todos os lugares, por meio do que chamamos revelação geral, há outro tipo de revelação, a revelação especial, que nem todos no mundo têm a oportunidade de receber. A revelação especial mostra o plano de Deus para a redenção. Ela nos fala da encarnação, da cruz, da ressurreição, coisas que não podem ser aprendidas por meio de um estudo da natureza. Acha-se primariamente, ainda que não exclusivamente, na Escritura Sagrada. Então veja, revelação geral, diferente da revelação especial, ela não atinge todas as pessoas. Não atinge todas as pessoas. Ela é uma revelação de Deus especial para alguém, para um grupo de pessoas, para uma classe, ou o que quer que seja. A gente pode lembrar, por exemplo, de Abraão. Abraão estava vivendo numa terra idólatra, uma terra distante, na Mesopotâmia. Ele saiu de Ur, depois foi para Harã. Então Deus chama Abraão dessa terra, mas ele não chama a nação inteira. Ele chama um indivíduo e se revela especialmente para ele. E essa revelação especial de Deus, como o R.C. Sproul ele coloca aqui, ela tem um propósito. Ela tem um propósito redentivo. Ela tem um propósito redentivo. Ela quer apresentar um plano de salvação. Ou, pelo menos, alocar essas revelações dentro de um plano maior, que é um plano de salvação. Então, a revelação geral, que a gente falou semana passada, não salva. Mas a revelação especial de Deus, quando ela entra na história, ela tem um propósito de resgate. Tem um propósito de salvação. Ok? Então, essa revelação especial, ela se dá de várias maneiras, pessoal. E o R.C. Sproul ele coloca aqui nessa definição que a maneira mais comum hoje de você acessar essa revelação especial é através das Escrituras Sagradas. Você deve ter na sua mão as Escrituras. Essa é a revelação especial de maneira mais perene, assim, que a gente tem acesso hoje. Você pode abrir as Escrituras na sua casa, onde você estiver, e você vai ter acesso ali às palavras faladas por Deus. Mas existem outros modos que também foram muito utilizados na antiga aliança, antes de Jesus vir, antes da Bíblia ser compilada, inclusive, que Deus utilizava para falar com o povo de maneira especial, não só as Escrituras Sagradas. Então é um erro a gente achar que revelação geral é revelação na natureza e revelação especial é somente a Bíblia. Não, revelação especial é toda vez que o Senhor ele fala com o ser humano de maneira específica, para além da natureza. E quando ele fala dessa maneira, ele traz informações que a própria natureza não traz. Então, apesar da revelação geral ela apresentar Deus, ela apresenta um Deus mais genérico, um Deus mais abstrato, geral mesmo. A especial não, ela vai refinar o conhecimento de Deus. O Tomás de Aquino, no século XIII, ele falava que a revelação geral, na verdade, que ele chamava de teologia natural, que a gente não tratou aqui na semana passada, porque não deu tempo, mas ele falava que a teologia natural, ela consegue nos dar um conhecimento de Deus, a partir da razão e do estudo da natureza, que Deus é uno, por exemplo, que Deus é criador de todas as coisas, que Deus é onipotente. Tudo isso Tomás de Aquino falava que a gente consegue acessar meramente pela razão e pelo estudo da natureza. Mas ele falava que a gente não consegue acessar, por exemplo, que Deus é trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem como a gente acessar isso pela natureza. Não adianta fazer analogia ao ovo, a casca, a gema e a clara, ser humano, corpo, alma e espírito, água, estado líquido, sólido, gasoso. O pessoal faz essas analogias, Por mais que sejam analogias interessantes, elas não capturam muito bem a natureza de Deus. Quando a gente for estudar a Trindade, vocês vão ver isso. Mas ele falava que a gente precisa, então, de uma revelação específica, especial. E é essa revelação que Deus providencia aqui. Ok? Então, quais são os modos de revelação especial que a gente encontra nas Escrituras?
Acompanha comigo aí, na seção 2. Primeiro, teofanias. O que é uma teofania? Tá? A palavra teos, vocês já sabem, é a palavra grega para Deus. Fania é a palavra que significa manifestação. Phaneros, fania. Então é manifestação de Deus. Só que como se dava essa manifestação de Deus, muito comum no Antigo Testamento, principalmente? Veja aí. Teofania é manifestação de Deus que é tangível aos sentidos humanos. Em seu sentido mais restritivo, é uma aparência visível de Deus no período do Antigo Testamento, muitas vezes, mas não sempre em forma humana. Antes da encarnação, as teofanias estavam associadas, por exemplo, com a aparição do anjo do Senhor, que comunicou a mensagem divina às pessoas. Não confundir com linguagem antropomórfica. Então veja, pessoal, uma teofania, guardem essa palavra, é uma manifestação de Deus visível. Visível aos sentidos humanos, principalmente o sentido visual. Qualquer manifestação de Deus, seja em forma humana, seja em forma de anjo, seja em forma de uma coluna de fogo, como a gente vai ver, seja em forma de um fogo numa sarça, toda vez que Deus se manifesta de maneira visível, tangível aos sentidos, é o que a gente chama de teofania. Muitas dessas manifestações de Deus no Antigo Testamento se dá por um personagem muito interessante que os teólogos gostam muito de estudar, que é a figura do anjo do Senhor. Já ouviram falar dessa figura? O anjo do Senhor, com artigo definido, o anjo do Senhor. E nós vamos ver algumas passagens que falam disso. Veja, por exemplo, Gênesis. Abra comigo, Gênesis capítulo 16. É claro que nós não vamos ver todas as referências que estão aí no nosso papel. Vocês podem depois consultar em casa. Gênesis 16. Está falando daquele texto aqui onde Sara e Agar, elas têm uma desavença e Agar ela é despedida por Sara, vai para o deserto. E no deserto, no caminho aí, no deserto de Sur, o verso 7 diz que o que aconteceu quando Agar estava no deserto. Gênesis 16, verso 7. Olha que interessante isso. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Aí vem o verso 10, olha para você ver o que esse anjo fala, que é interessante. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Veja, pessoal, o anjo do Senhor, do nada, ele fala em primeira pessoa: eu multiplicarei a tua semente. Quem faz isso? Multiplica a semente das pessoas. Quem que abre o ventre das pessoas? É Deus que faz isso, Mas esse anjo do Senhor, a gente vai perceber isso em outros versículos, ele coloca numa prerrogativa de Deus. Ele fala como Deus. E mais, a reação das pessoas quando tem contato com essa figura, o anjo do Senhor, é uma reação de ter contato com Deus, como a gente vai ver. E ele continua dizendo o seguinte, no verso 11: disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Veja a reação. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Peraí, o Senhor com ela falava? Mas que estava falando era o anjo, não era não? E ela chamou o nome do Senhor. A palavra Senhor aqui é o tetragrama sagrado em hebraico, é o nome do Senhor. São as 4 letrinhas, Yod, Rei, Vav, Rei, que algumas traduções está Jeová. Tem nada de Jeová, tem J no hebraico não, viu pessoal? Talvez a melhor palavra seja Yehová, algo do tipo assim, Yehová. Mas nós não sabemos porque nós perdemos a pronúncia desse nome. Os judeus não sabem pronunciar o nome de Deus mais. Isso é um assunto para outro dia também, quando a gente for falar dos atributos de Deus. Tá? Mas veja, ela fala, e ela chamou o nome de Yehová.
Adonai, né? Que com ela falava. Olha o que ela diz. Tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Então veja, esse anjo do Senhor fala em primeira pessoa como Deus, e as pessoas o reconhecem como sendo Deus. Então aqui nós temos uma teofania, Deus aparecendo em formato de anjo. É claro que Deus não é um anjo. Deus não é um anjo. Por isso que uma teofania é Deus aparecendo, né, de uma maneira visível, mas não necessariamente sendo. Né? Deus também aparece na figura de um fogo. Deus não é fogo. Né? Mas aqui fica muito claro algo muito estranho com essa figura do anjo do Senhor. Um outro lugar que também fala do anjo do Senhor, um pouquinho mais para frente, em Gênesis 22, talvez vocês não perceberam isso na história de Abraão com Isaac, mas aí em Gênesis 22, mais uma vez o anjo do Senhor aparece. Pessoal, essa figura está repleta no Antigo Testamento. O anjo do Senhor aparece em vários momentos do Antigo Testamento. E na maioria desses momentos nós temos várias indicações que é uma figura divina e não é só um anjo. Tá? Várias indicações disso. É por isso que muitos teólogos, eles gostam de falar da aparição desse anjo do Senhor, e eu vou explicar por quê, como sendo cristofanias e não teofanias. Por que cristofanias? Porque é como se a encarnação de Jesus, que aconteceu, né, lá em João capítulo 1, há 2000 anos atrás, ela fosse precedida nesses momentos, né, onde Jesus veio de maneira encarnada na figura do anjo do Senhor. Então, muitas pessoas acham que esse anjo aqui que está aparecendo, na verdade, é Jesus encarnado no Antigo Testamento. Né? Isso é muito interessante. Tá? Então, a maioria dos teólogos reformados hoje acreditam nisso. Se vocês quiserem depois pesquisar, um teólogo que trabalha com revelação progressiva no Antigo Testamento é o Gerhard von Groningen. Ele tem um livro sobre isso, onde ele assim, discute as passagens do anjo do Senhor e vai mostrando que há várias conexões com Jesus Cristo. É como se fosse uma pré-encarnação de Jesus antes da hora. É muito interessante. Mas aqui em Gênesis 22, se a gente vê no verso 1 e verso 2, olha o que aconteceu. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele lhe disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Os irmãos já conhecem a história, Abraão obedece, pega Isaque, vai lá no monte Moriá, e olha o que aparece no verso 11 aí do mesmo capítulo. Mas o anjo do Senhor, veja, com artigo definido, o anjo do Senhor, lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele lhe disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Mas quem que pediu o filho de Abraão no início do capítulo? O próprio Deus, né? E agora o anjo do Senhor vira e fala, olha, eu sei que agora você teme a Deus e que não me negaste o teu único filho. Na primeira pessoa. Não fala assim, não negaste ao Senhor o teu único filho. Não me negaste o teu único filho. E ele continua no verso 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro dentre eles, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Então o anjo de novo fala em primeira pessoa. Eu jurei por mim mesmo. O anjo jurar por si mesmo? Não vale nada o anjo jurar. Né? Tem que jurar é o Senhor Deus, né? Mas não, o anjo jura por si mesmo e promete a Abraão a multiplicação aí dos seus filhos como nação, que Deus já havia prometido a Abraão em Gênesis 15. Tá? Pessoal, só mais um texto, senão a gente vai ficar aqui só na figura do anjo do Senhor. Mas em Juízes, lá no capítulo 13,
Vamos avançar um pouquinho aí. Juízes, capítulo 13. No anúncio do nascimento de Sansão. Depois, se os irmãos quiserem em casa olhar os outros versículos que falam desse anjo do Senhor. Não tem dúvida boba. Depende das traduções das Bíblias, né? Porque no hebraico não tem maiúsculo nem minúsculo. Então, o tradutor que colocou o maiúsculo aí, e provavelmente ele colocou maiúsculo para fazer uma diferença mesmo, de anjos, né, comuns e o anjo do Senhor. Em hebraico é Malak Adonai. Então, o que coloca como sendo o anjo do Senhor mesmo é um artigo definido. Quando está falando assim, o anjo do Senhor, então é essa figura. Quando fala um anjo do Senhor, então provavelmente não é essa figura. Porque muitas vezes aparece um anjo do Senhor. Se você pegar em Josué, por exemplo, no capítulo 5, se não me engano, aparece a figura de um anjo do Senhor. Então, o que faz diferença nem é se está maiúsculo ou minúsculo, mas se está com o artigo definido. Quando está com o artigo definido, então, provavelmente é a figura do anjo do Senhor. Beleza? Em Juízes, no capítulo 13, aí no verso... Vou ler o verso 2 e 3, só para os irmãos saberem o que está acontecendo aqui. O verso 2 e o verso 3 diz assim: havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Não é Manuel não, viu, pessoal? Não era português não, viu? É Manoá. E sua mulher estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terá um filho. Ok, até aqui tudo bem. Mas se você pular aí para o verso 21 e 22, na verdade vou ler o verso 16 em diante, fica mais interessante ainda. O verso 16 fala assim: porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Então veja, Manoá perguntou o nome desse anjo aqui. Qual que é o teu nome? Então, o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Ele responde o nome dele. Por que você está perguntando pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. Sabe o que é interessante desse texto aqui? É que a palavra maravilhoso em hebraico é peli. E essa palavra ela aparece em outro local do Antigo Testamento. Esse nome do anjo aqui aparece em outro local. Onde que aparece essa palavra maravilhoso, como sendo o nome de alguém? Isaías, não é? Então, Isaías 9, não é? Lá em Isaías 9 fala, né? Ele será chamado, né? Maravilhoso, e a palavra lá é Peli, em hebraico, conselheiro, Deus forte, paz da eternidade, príncipe da paz, não é? Então veja, um dos nomes de Jesus Cristo, atribuídos por Isaías, é maravilhoso. E é interessante que esse anjo aqui também se reporta como sendo maravilhoso, como sendo o seu nome. Então é por isso que muitos teólogos acham aqui, então, é uma pré-figura, uma pré-encarnação de Jesus Cristo aparecendo aqui no Antigo Testamento, fora de hora, né? Então veja, isso é muito interessante, pessoal. E o texto continua ali no verso 21 e 22 e diz assim: e nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor, e disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Fica difícil, né, fugir dos textos, né? Veja, viram o anjo do Senhor, mas a resposta deles foi: eu vi Deus. A mesma resposta de Agar, né? Olha, quem fala comigo é Deus da vista, né? É Deus. Então veja, o anjo do Senhor é identificado como sendo Deus que falava com eles, tá? E é possível que essa conexão seja com qual pessoa da divindade? Jesus Cristo encarnado. Ok? Dúvidas, pessoal, até aqui? Existem outras maneiras de teofania. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Interessante que Êxodo capítulo 3, nós temos uma teofania que aparece duas figuras ao mesmo tempo
aparece o anjo do Senhor e aparece a sarça ardente, no mesmo lugar, no mesmo local, né? E essa história aí todo mundo conhece, essa aqui todo mundo sabe. Né? Da sarça ardente, eu acredito que todo mundo conhece. Né? Talvez você nunca tenha reparado nos detalhes da passagem, né? Em Êxodo capítulo 3 aí. Mas o que acontece? Verso 1 em diante. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o quê? Apareceu-lhe o anjo do Senhor. De novo, essa figura está muito, assim, repleta no Antigo Testamento. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então veja, o anjo do Senhor aparece no meio, o texto diz, de uma sarça. Né? No meio de uma sarça e no meio de um fogo. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da... Peraí, mas o que estava no meio da sarça? No verso 2, o anjo do Senhor estava no meio da sarça, no meio do fogo. Aí o texto diz que Deus bradou do meio da sarça a Moisés. Então, está identificando aqui claramente o anjo do Senhor como sendo Deus, uma figura divina. Né? E o texto diz, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. Né? E disse, não chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Como assim olhar para Deus? Deus estava lá? Estava. Estava lá na figura do anjo do Senhor, no meio da sarça ardente. Isso também é uma teofania. Não vou entrar nos outros textos, mas vocês podem lembrar de várias teofanias. O povo no deserto caminhando, aquela nuvem seguindo o povo. A nuvem era visível, era tangível, todos viam a nuvem. E era a figura de Deus com eles. À noite também, né, a coluna de fogo no deserto. Era uma figura também visível, tangível, e representava a presença de Deus para com eles. Isso é uma teofania também. Tem várias teofanias no Antigo Testamento, vocês podem se lembrar de várias delas. Ok? Dúvidas sobre isso? Agora veja, isso é revelação geral ou especial de Deus? Especial. Especial, né? Isso acontece toda hora. Você vê uma sarça ardente aí na rua, coluna de fogo de madrugada, você vê isso, você pode ter certeza que é uma revelação específica de Deus. Nem todos têm acesso a isso. Eu nunca vi. Não acontece mais, né? Eu, pelo menos, nunca vi. Se eu ver uma nuvem de fogo à noite, eu saio correndo, não vou ficar lá, né? Vai ser uma teofania. Não vou sair quebrando dali, ó, embora, né? Ou alguns vão achar um OVNI, né? Hoje em dia um OVNI é um alienígena, uma nave alienígena, vão sair correndo, né? Ok, pessoal, até aqui? Então, teofania é uma das maneiras de revelação de Deus, com esse adendo aí, que com o anjo do Senhor, se vocês quiserem pesquisar isso depois, vou mandar no grupo lá alguns textos, alguns artigos para vocês lerem, que vai tratar de maneira muito mais, assim, rica sobre o anjo do Senhor, mas saibam que provavelmente é uma cristofania, é Jesus Cristo encarnando antes da hora, aparecendo de maneira encarnada antes da hora, ok? Segundo modo de revelação especial muito comum no Antigo Testamento e algumas vezes no Novo, sonhos. Né? Então, mesmo sendo uma experiência comum, muitas vezes foi usada por Deus para se comunicar com a humanidade. Eu não preciso nem abrir os textos aqui, porque isso é tão repleto no Antigo Testamento, né? Sobre sonhos. Então, as pessoas elas tinham sonhos, Jacó tinha sonho, Abraão teve sonhos. Né? O próprio Gideão teve um sonho quando tomou Sara, a esposa de Abraão, lá, e ele não sabia que era a esposa de Abraão, e Deus apareceu para ele e falou, olha, você tem que devolver essa esposa aí, porque não é sua. Então, Deus se revelava de muitas maneiras no Antigo Testamento, mas uma maneira muito comum era sonhos mesmo. Também no Novo Testamento, vocês se lembram disso, né? Onde que no Novo Testamento um indivíduo teve um sonho muito específico? Bem no inicinho. José. Isso. Né? O que o texto lá diz? Abra lá comigo, rapidinho. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Vamos ver pelo menos duas passagens sobre sonhos. Mateus capítulo 1.
Eu não vou me ater muito aos versos, pessoal, porque senão a gente não acaba a aula, né? Igual na aula passada, a gente falou 1/3 da aula e hoje tem algumas coisas para falar também. Mas em Mateus capítulo 1, no verso 19 do texto, vocês conhecem essa história? O texto diz assim: então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, falando de Maria, né? Intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, veja, Eric, aqui está um anjo e não o anjo do Senhor, né? Por isso que eu disse que é mais fácil diferenciar pelo artigo, definido ou indefinido. E aqui aparece um anjo do Senhor no sonho de José e diz para ele, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então veja, essa é uma forma de revelação especial de Deus, onde ele chega até José através de um sonho, né, e apresenta uma mensagem para ele. Outra passagem no Novo Testamento que também fala sobre sonhos é Atos, no capítulo 2. Abra comigo um pouquinho mais para frente aí. Atos, capítulo 2. Até na aparição de José? Ó, para você ver. O anjo, no artigo definido. Uhum. Com A minúsculo, nesse caso. Ah, entendi. Então a sua então faz essa diferenciação por maiúsculo e minúsculo, provavelmente. Qual é a edição da sua Bíblia? Só para eu saber. NVT? NVT? Ah. NVI? Ah, tá. Bom saber que ela faz essa diferenciação. NVI é uma edição muito boa, eu gosto. Não gosto muito da linguagem, não, mas é uma edição boa. Deve ter nota de rodapé também, não tem? Tipo, só algumas vezes que aparecem algumas informaçõezinhas? Tem alguns asterísticos. Aham, NVI, ela mesmo. Ela é boa. Atos 2, no verso 17. No discurso de Pedro aqui em Pentecostes, ele cita o profeta Joel, capítulo 2 do profeta Joel. Olha o que ele diz, no verso 17. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então Pedro fala que isso ocorreria nos últimos dias. É claro que ele está conectando essa expressão, pessoal, últimos dias, se refere a todo o período da nova aliança. É a última era. Não há era depois assim, da nova aliança. A nova aliança ela é eterna e não tem uma era após a nova aliança. Não tem uma nova aliança. Então, quando ele fala últimos dias, citando o profeta Joel, ele está falando já dos tempos dele. Tá? Claro que isso é motivo de debate, nós não vamos entrar, nós estamos longe de entrar nisso aqui agora. Tá? Quando a gente for falar lá no final do curso sobre escatologia, a gente vai entrar nesses problemas aqui. Mas fato é que Pedro cita Joel e fala que os velhos sonharão sonhos. Né? E sonhos, claramente, sonhos vindos da parte de Deus. Então, sonhos também é uma maneira muito clara de Deus se revelar às pessoas. Tá? Não sei se vocês já tiveram sonhos, sei lá, algum tipo de experiência com sonhos. Agora, como eu disse, nós não vamos entrar no problema aqui de como Deus se revela ainda hoje e se Deus ainda utiliza esses meios para se revelar hoje. Algumas pessoas acreditam que a única maneira pela qual Deus se revela hoje é as Escrituras. Então, muitos teólogos acreditam nisso. Outros teólogos acreditam que Deus ainda se revela através de visões, de sonhos, etc. Tá? Então, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, em qual sentido que esses teólogos falam essas coisas, em qual sentido. Tá? Oi? Algo que serve muito, que embora Deus fale de muitas maneiras, né? Ele nunca falará nada que contradiz as Escrituras. Então você espera. Nós vamos chegar aí. Verdade. E um negócio que nunca foi visto em lugar nenhum, nem na história da igreja, nem na Escritura. Sim. Isso já parte para a gente de um ponto de que provavelmente não é Deus que está falando, que ele não vai contrariar, Sim. não vai revelar nada que já não esteja revelado. Sim. Um exemplo básico disso, século VII, tal do Maomé disse que o anjo Gabriel apareceu para ele. Então, o anjo Gabriel apareceu para ele e revelou para ele lá as sagradas palavras do Alcorão. Né? E aí? Né? Então tem que crer agora, virar muçulmano, né? Participar do Ramadã, fazer jejum o mês todo? Né? Claro que não, né, pessoal? Porque como Wesley disse, a revelação já estava fechada nas Escrituras. Tá? Mas aí a gente tem que qualificar em que sentido, né,
como você disse, que sentido que a revelação ela hoje encerrou? Em qual sentido? A gente vai ver isso. Um sentido principalmente doutrinário. Não tem mais nenhuma doutrina, nenhum fundamento que a gente tenha que acolher hoje por uma revelação nova. Acabou. Né? Os fundamentos estão colocados, como a gente vai ver. Ok? Mas a gente vai chegar lá, tá bom? Visões, né? Um outro modo de revelação específica de Deus. Muitos homens de Deus tiveram visões como revelação de Deus. É notável que nelas eles principalmente ouviram as palavras do Senhor. Pessoal, não vou nem entrar nos textos, Isaías está repleto disso. Isaías 6, Isaías tem uma visão do trono de Deus, vocês conhecem essa passagem. Então ele vê o trono de Deus e escuta, né, a voz do Senhor. Ele fala, eis-me aqui, Deus, e ele é enviado depois. Ezequiel também tem várias visões, capítulo 1 de Ezequiel tem umas visões inclusive esquisitas, né, de algumas bolas de fogo com anéis, não é? Visões estranhas, né? Então Ezequiel tem várias visões de anjos, de serafins e por aí vai. Então essas visões eram muito comuns no Antigo Testamento. Tá? No Novo Testamento também a gente tem algumas ocasiões. Se vocês se lembrarem, por exemplo, de Atos, quando Paulo estava fazendo uma viagem missionária, e o texto diz assim que certa noite ele teve uma visão de um homem da Macedônia que lhe pediu para passar na Macedônia. E o texto fala que foi uma visão que ele teve, né? E ele levantou e falou, então nós vamos mudar a nossa direção, nós vamos passar na Macedônia. Então veja, você tem um exemplo claro, né, no contexto do Novo Testamento de uma visão, né, de Paulo passando lá na Macedônia, porque um homem da Macedônia apareceu para ele em visão e ele foi para lá. Tá? Então João também tem uma visão, não tem? Lá na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, na verdade não uma, né? Ele tem várias visões, ele vê várias coisas. Então, todo o livro de Apocalipse, praticamente, são visões que o apóstolo João teve. Né? Então, visões também são modos, é um modo pelo qual Deus se revela para as pessoas. Tá? Agora, se isso acontece hoje ainda, espera lá, tá? Espera lá. Ok, pessoal, até aqui? Anjos é uma outra forma. Deus, muitas vezes, usou seus anjos para entregar mensagens divinas aos homens. Inclusive, a palavra anjos, angelos em grego, ou malak em hebraico, significa mensageiro. É isso que significa anjo, mensageiro. É alguém que traz uma mensagem da parte de Deus. Então, anjos são seres espirituais que trazem mensagens da parte de Deus. Diferenciar os anjos comuns, né, do anjo do Senhor, que a gente viu. O anjo do Senhor é diferente. O anjo do Senhor fala como Deus. As pessoas, quando reagem a ele, elas reagem como se estivessem reagindo a Deus. E é uma coisa bastante diferente. Agora, os anjos comuns, né, eles são mensageiros de Deus. Nós temos, por exemplo, Daniel 9, quando o anjo Gabriel chega para Daniel para ele trazer uma mensagem. Nós temos Lucas capítulo 1, que o anjo Gabriel, mesmo que foi a Daniel há 500 anos atrás, chega para Maria e lhe apresenta também uma mensagem, né? Maria, agraciada, favorecida, né? Eis que você vai dar luz a um menino, né? E lhe porás o nome de Jesus, Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem que falou isso para Maria? Foi um anjo enviado por Deus, o anjo Gabriel. Então, os anjos do Senhor ainda estão em operação, viu, pessoal? Não sei por que a igreja esqueceu isso. A gente estava até comentando, né, algumas vezes, não é? Que a igreja esqueceu dos anjos, parece que anjo não existe. Então, assim, eu não sei por que isso aconteceu. Então a gente precisa resgatar, porque o ministério dos anjos é muito interessante. A Bíblia fala de anjos demais. O Novo Testamento cita muitos anjos. O livro de Hebreus, no capítulo 1, no verso 14, fala que eles são espíritos ministradores enviados em favor daqueles que vão herdar a salvação. Então nós vamos falar sobre os anjos quando a gente estudar angiologia. Então vocês esperam para as próximas aulas. Mas é algo que a igreja parece que esqueceu. Parece que hoje é só o ser humano e Deus, e nem o diabo a gente fala mais, né? Só o ser humano e Deus. Verdade. Tem gente, tem até a igreja do Anjo Miguel, não tem uma igreja assim? Igreja do... E tinha uma asa do anjo? Nossa, Deus, vai pular de paraquedas, não precisa de paraquedas não, vai pular com a asa do anjo. Né? Então são extremos. Ou a igreja esquece dos anjos, né? Ou a igreja dá exagero, né? Infelizmente. Pessoal, essa é a mesma coisa quando a gente fala, por exemplo,
questões relacionadas a demonologia e batalha espiritual. Ou a igreja é muito bitolada com isso, tudo é demônio, a pessoa está com a gripe, o demônio colocou a doença, ou então a pessoa esquece, né? E quando Paulo fala, né, para não ignorar os seus ardis, Paulo fala isso, nós não ignoramos seus ardis, né? A igreja esquece, ignora, né? Então a gente tem que arranjar sempre uma posição mais equilibrada nesses assuntos, tá? Sempre, pessoal, não pode ser extremo em nada, ok? E extremo não no sentido de quente ou frio, tá? Tome cuidado. Há eventos também, né? Deus se revelou por vários eventos na história. A atuação de Deus na história também o revela. A libertação de Israel revelou os atos de justiça de Deus. Os atos de juízo revelam quem Deus é, assim como a encarnação de Cristo. Então veja, vários eventos que Deus fez, como, por exemplo, libertar o povo do Egito, as 10 pragas, abrir o mar vermelho, o maná que caiu no deserto, são eventos, são coisas que aconteceram e que Deus providenciou, e essas coisas revelaram muitas coisas acerca do caráter de Deus. A sua bondade, a sua graça, a sua justiça, não é? Então, quando o povo era rebelde no deserto, o que Deus fazia? Deus castigava o povo. Isso revelava o quê? Que Deus é justo. E Deus é santo. Isso era revelado através de quê? De uma teofania? Não. Através de um anjo? Também não. Através de uma escritura? Também não. Através de um evento. As pessoas viam o que acontecia e falavam, opa, esse Deus é santo, nós precisamos tomar cuidado, né? E elas também viam a bondade de Deus, né? Deus enviando o maná no deserto. Isso é um evento que aconteceu. E as pessoas olhavam para isso e falavam, Deus está alimentando o seu povo, Deus é bom. Então, os eventos também revelam o caráter de Deus. Aquilo que Deus faz na história revela o caráter de Deus. E com certeza Deus continua trabalhando na história. Você pode ter certeza disso, Deus ainda trabalha na história. Ok? Agora, as 3 últimas são mais específicas. São formas muito mais comuns de Deus se revelar. Apesar de ter visões, sonhos, anjos, eventos, essas 3 últimas aqui são muito mais recheadas do que as outras. Profetas, por exemplo. Pessoal, profetas, aí a grande parte da revelação que você tem nas suas mãos veio dos profetas. Então o texto diz assim, os profetas do Antigo Testamento trouxeram a mensagem de Deus para a humanidade. Esse tem o profeta Ezequiel, 2 Samuel também, Davi é chamado de profeta, Zacarias, Deuteronômio, Moisés também fala de profetas. Então o que são os profetas assim? Profetas são agentes de Deus que trazem uma mensagem de Deus para alguém, para uma comunidade, para um povo, para a igreja, o que quer que seja. Então profetas são canais de Deus. Ok? Então Deus fala com o profeta fala com o povo. É basicamente isso. O ministério profético é basicamente isso. Não só isso, mas também isso, principalmente. Assim como fizeram os do Novo Testamento. Eles falavam diretamente da parte de Deus, diferente dos mestres de hoje em dia, que ensinam com base no que foi previamente revelado pelas Escrituras. Os profetas, a mensagem vinha direto para eles e eles passavam. Os mestres, eles são mediados pelas Escrituras. Então, Deus não fala diretamente com os mestres. Deus falou na Escritura e, através das Escrituras, o mestre fala com a igreja. Não é? Ou o pastor ele faz o quê? Ele usa a revelação já escrita. Né? Mas para essa revelação chegar aqui, ela teve que passar primeiro por um profeta. Ok? Então, o profeta recebe uma mensagem da parte de Deus e ele passa. Essa mensagem, ela fica gravada nas Escrituras e o pastor, então, tem a função de transmitir essa mensagem para a igreja. A mensagem que Deus já comunicou ao seu povo. Essa é a função do pastor, por exemplo, o mestre, né? E o profeta não, o profeta é imediato, não tem algo no meio. Deus fala com ele e ele transmite. Agora aqui a gente tem que tomar certos cuidados. Porque o Novo Testamento fala pelo menos de 2 maneiras na qual o profeta atua. Pelo menos 2 maneiras. Primeiro, o profeta, ele traz doutrinas novas e novos fundamentos. E são fundamentos inspirados por Deus. Onde que fala isso? Veja comigo. Lá em 2 Pedro, abra comigo lá na Epístola de Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro,
do verso 1 ao verso 2. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1 ao verso... Mentira. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 1 ao verso 2. O que Pedro aí diz? Todos encontraram? Amém? Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então veja, aparece aqui os profetas e os apóstolos. E Pedro diz que a igreja tem que se recordar das profecias dos profetas e dos mandamentos dados pelos apóstolos. Esses ministérios, ministério apostólico, ministério profético, pessoal, eles são ministérios específicos que Deus deu para fundamentar a igreja em doutrinas específicas. O Novo Testamento ele foi escrito por apóstolos inspirados e por discípulos que foram inspirados e por profetas também que foram inspirados, como João, né? Então, o fundamento da igreja está baseado no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Se você for para Efésios, no capítulo 2, Paulo também fala isso. Efésios, capítulo 2, veja comigo. No verso 19 e verso 20. Efésios 2, verso 19 e verso 20. Olha o que o texto diz, que interessante. Todos encontraram? Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus. Está falando da igreja, né? E onde que essa igreja, que é concidadão dos santos e família de Deus, está construída, está edificada? Verso 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então o apóstolo Paulo diz que a igreja está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ok? Então os apóstolos e os profetas, eles fazem parte de um período chamado período de estabelecimento de fundamentos da igreja. Por quê? Porque através deles nós temos a revelação do evangelho para nós. Nós temos que confiar nas palavras desses homens. Se vocês se lembrarem rapidamente, não havia Novo Testamento quando Paulo estava pregando. Não havia Novo Testamento. Ele ainda estava escrevendo as cartas, né, para as igrejas. João não havia recebido a revelação do Apocalipse. O que existia então? Existia os apóstolos anunciando de maneira inspirada e os profetas trazendo a revelação do evangelho. Então a igreja está fundamentada nessa revelação. A pergunta que a gente fica é a seguinte: existe ainda possibilidade de estabelecer fundamentos hoje? Não, né? O período de fundamento está colocado. O que a gente faz hoje? A gente constrói, como o texto diz. A gente constrói em cima dos fundamentos que foram alocados. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 3, eu, como sábio arquiteto, estabeleci o fundamento. Que fundamento é esse? Ele fala, ninguém pode colocar outro fundamento a não ser Cristo Jesus. É a pedra de esquina, a pedra angular. Nós construímos sobre esse fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não há mais fundamentos a serem colocados. Os fundamentos estão nas nossas mãos aqui agora. O que os apóstolos e profetas colocaram, você tem acesso nas Escrituras. Ok? Você ia perguntar? Aí que tá, porque aí tem uma divisão entre os teólogos, mais uma vez. Porque o que todos eles acreditam, todos eles, nós temos em comum o seguinte: não existe mais doutrinas novas ou fundamentos novos a serem colocados por apóstolos e profetas. Isso não existe mais. Então, por exemplo, se alguém chegar falando, olha, agora Deus me revelou que todo cristão tem que usar saia. Sei lá, todas as mulheres têm que usar saia. Então, é uma doutrina, né? É uma prática. Isso não pode ser aceito. Tá? Não pode ser aceito. Oh, Deus me revelou que o Espírito Santo ele foi criado. Não, isso não pode ser aceito.
porque a época de colocar fundamento já passou, né? Não tem agora doutrinas novas. Então, doutrinas, quando eu falo de doutrinas, pessoal, estou falando de sã doutrina, de como o cristão deve crer, de como ele deve agir na sua vida. Isso já foi dado, está fechado. Se você quer saber como você deve crer e como você deve viver, vá nas Escrituras que Deus já providenciou isso lá. Agora, tem um outro sentido de profetas, por exemplo, e de apóstolos no Novo Testamento. Apóstolos é uma palavra grega que significa enviado. É só isso, enviado. E ela no Novo Testamento tem um sentido estrito e um sentido lato. O sentido estrito de apóstolos, e eu não vou entrar nisso aqui agora, porque a gente vai falar sobre isso quando a gente estudar a doutrina da igreja. O sentido estrito de apóstolo no Novo Testamento é quando uma pessoa é comissionada por Jesus de maneira presencial. Cristo aparece para a pessoa, chama a pessoa, comissiona essa pessoa para então pregar o evangelho. Essa pessoa tem em si dons específicos, como por exemplo o dom de ressurreição, dom de curas. Todos os discípulos tinham isso. Mateus capítulo 10, Deus concede isso. Paulo também teve isso depois na sua chamada posterior. Paulo curou várias pessoas, fez várias maravilhas. E ele tem que ser testemunha da ressurreição do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15 deixa isso muito claro. Tem que ser testemunha da ressurreição do Senhor, né? Paulo foi testemunha da ressurreição do Senhor, no terceiro dia? Não. Mas Cristo apareceu para ele ressurreto, né? Enquanto ele estava indo lá para o caminho de Damasco, né? E ali não foi uma visão, foi uma aparição, porque os soldados também ouviram. Não foi uma visão, como de Estevão, por exemplo, em Atos 7. Estevão viu lá, é uma visão, ninguém mais viu. Mas no caminho de Paulo foi Cristo que apareceu para ele, ele viu Cristo ressurreto, como os discípulos também viram Cristo ressurreto depois de 40 dias. Então, tem certas prerrogativas que o apóstolo ele tem que cumprir no Novo Testamento para que ele seja um apóstolo estrito sensu, tá? E uma dessas qualificações é estabelecer fundamentos, porque os fundamentos, como a gente leu, está baseado também nos apóstolos. Se o apóstolo falava uma doutrina nova, a igreja tinha que acatar, okay? Porque ele era um apóstolo de Jesus. Nesse sentido, não existem mais apóstolos hoje. No estrito senso, não existe mais apóstolo hoje. Pessoal, eu não consigo ser mais enfático nisso. Não caia nessa, não existe apóstolos hoje. Porque se você fala que existe apóstolos hoje, você está falando o seguinte: existem ainda fundamentos a serem colocados, fundamentos novos. E não existem fundamentos novos a serem colocados. Os fundamentos estão postos. O que a igreja faz? Constrói em cima desses fundamentos. Ok? Agora, tem um sentido mais largo de apóstolos. Que sentido é esse? O de enviado. Barnabé era apóstolo em Atos. É chamado de apóstolo. Por quê? Porque no grego, apostoleu significa enviado. Então, o que é o apóstolo hoje, se a gente pode chamar de apóstolo? Um missionário. Um missionário é um apóstolo porque ele é um enviado, ele é um comissionado para enviar a palavra de Deus. Isso é um apóstolo hoje, no sentido bastante mais fraco do Novo Testamento. Então, se você faz um trabalho evangelístico, né, você em algum sentido é um apóstolo porque você é um enviado, mas não um apóstolo como os 12, como Paulo, que fala que nasceu fora de tempo, né, como eles não. Ok? Só porque ele ia perguntar, depois o Wesley. Uhum. João que teve sobre Apocalipse, uma visão ou foi uma coisa assim? Visão, porque ele fala isso. Abre aí, por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, rapidinho. Apocalipse capítulo 1. Agora eu tenho que encontrar onde que tem, mas ele fala que é visão. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou e tal. Deixa eu achar. Alguém lembra onde que fala isso, pessoal? O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Mas não é aqui ainda. Verso 9 diz assim: E eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo,
Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus, e fui arrebatado em espírito. Quando fala que ele foi arrebatado em espírito, né? Ou seja, ele não está vendo algo literalmente que está acontecendo naquele período de tempo. Então ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, ou seja, o dia do Senhor não chegou ainda, né? Mas ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. E aí começa João a falar das visões que ele vai ter, do Cristo ressurreto, glorificado, da igreja e tal. Então o ponto é o seguinte, se João estivesse tendo uma aparição mesmo de tudo que ele viu, então tudo que João viu no Apocalipse deveria estar acontecendo naquele momento. É claro que não tem como isso, não tem jeito, né? Porque o mundo continuou sendo mundo, né? O Império Romano continuou dominando, ele continuou preso lá na ilha de Patmos, então não estava acontecendo literalmente, né? Aquilo que ele estava vendo. Ele foi arrebatado em espírito ao dia do Senhor, e lá ele teve todas essas visões. Aí. Mas ele viu com Isso. visão mesmo, que fala sempre eu vi. Isso, eu vi, A né? palavra eu vi está sempre presente. E vi, né? A expressão grega está sempre presente. Kaieidon. E vi. Kaieidon. Você vê isso no livro de Apocalipse toda hora, né? Então mostra que ele viu, mas não literalmente, porque ele ainda estava na ilha de Patmos tendo visões, né? Ele não estava fora da ilha, ou algo do tipo. Ok, pessoal, até aqui? Wesley, você ia falar? Eu ia falar da questão do apóstolo, né? Nesse sentido largo, né, que você falou, tem o sentido de ser enviado, Sim, mas aparentemente o que a gente percebe é que o termo hoje utilizado é mais no sentido de engrandecimento mesmo. Quando Sim. o cara já está no nível master, né, Sim. de posição, e o cara quer mostrar que ainda tem autoridade maior, parece que é muito Sim. mais nesse sentido. Agora eu sou um apóstolo e todo mundo tem que me respeitar mais ainda, né? porque eu sou um apóstolo. É mais chamando mesmo uma autoridade para si, que dificilmente aquele camarada tem, né, diante Sim. de Deus e das Escrituras. Mas é o que parece, Sim. né? Quando você vê algum lugar que... A maioria das vezes é isso mesmo. Porque o cara É isso mesmo. sei lá, vai subindo, né? Daqui a pouco vai virar a quarta pessoa da Trindade. Vai subindo, Se não segurar o cara, vai subir até... chega num nível que não tem mais, aí o cara vai dizer, eu sou apóstolo. Aí a pessoa fala, o apóstolo fulano de tal. Mas Sim. não é porque é o enviado, a igreja está enviando ele para algum lugar, não, é porque Sim. o cara manda em todo mundo. Isso é tão interessante, porque... Dá para ser papa na igreja evangélica e... não tem como ser o bispo de Roma, né? O Edi é sumo sacerdote. Pessoal, isso é tudo bobagem, lorota, tá? Tudo lorota. A verdade é o seguinte, o Novo Testamento fala o seguinte, os apóstolos, eles comissionavam os pastores, ou presbíteros ou bispos. Pastor, presbítero e bispo é a mesma coisa. Não vou ter tempo de mostrar isso agora para os irmãos, mas é claríssimo no Novo Testamento isso. Não existe diferença entre presbítero e pastor, ou pastor e bispo. Não existe essa diferença, tá? Essa é uma diferença que veio depois na história da igreja. Mas o que os apóstolos faziam? Eles passavam de cidade em cidade com autoridade divina e estabelecia pastores para cuidar das comunidades, né? E depois do primeiro século, que os apóstolos morreram, no segundo século não tinha mais apóstolos. Você vê, por exemplo, se não me engano foi Marcião, que foi um cristão do segundo século, ele se denominava apóstolo. E Policarpo foi um discípulo de João, foi o discípulo do apóstolo João, no segundo século. Ele fala que ele era apóstolo de Satanás. Ele encontrou com Marcião e falou assim, você é apóstolo mesmo, mas você é apóstolo de Satanás, né? Porque não tinha mais ministério apostólico depois do segundo século. Essa moda de voltar com apóstolos é do século passado, século XX, que a gente chama de movimento restauracionista, que eu não vou falar aqui também agora, tá? Mas o movimento restauracionista, em um minutinho, eles falam o seguinte, olha, os ministérios que cessaram no segundo século e tal, foi por causa da incredulidade da igreja. E a igreja entrou no período de trevas, que é a Idade Média, e o catolicismo deitou e rolou. E aí na Reforma começou a ter uma restauração, restaurou primeiro a palavra, restaurou primeiro a salvação pela fé, né, que os reformadores falavam muito. Mas Deus não parou aí, Deus começou a restaurar outras coisas que haviam sido atrofiadas. E aí você chega no século XX, que é o século do Espírito Santo, você tem o movimento pentecostal, no início do século XX, com o falar em línguas e como sinal do batismo com o Espírito Santo. E depois você tem mais uma restauração, que é da eclesiologia, que é dos ministérios, inclusive apostólico. Então o movimento restauracionista faz essa leitura da história, tá? Não vou falar aqui disso ainda, segura aí. Quando a gente for falar de dons espirituais, eu vou falar de dom de línguas e dos outros dons. E também da opinião
evangélica sobre isso, que também se divide. Vou falar de pentecostalismo, os irmãos vão aprender o que é isso, tá? Porque eu vejo que muita gente não sabe o que é pentecostalismo ainda, né? Então, ver uma igreja mais carismática, falar, essa é a igreja pentecostal. Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode ter um irmão que fala em línguas e que não é pentecostal. Não necessariamente. E depois, quando a gente for estudar eclesiologia, a gente vai falar sobre ministérios, né? Apóstolos, profetas, presbíteros, diáconos e por aí vai. Tá? Mas, resumindo isso, a distinção é essa. Você pode ter apóstolo no sentido bem fraco, de um missionário hoje. Mas você não tem apóstolos no sentido de ofício apostólico. E profetas? Será que tem? A colocação aqui de Jesus foi o último profeta, né? Uhum. Vamos olhar, né, Mateus? Sim. E aí a igreja, a maioria esquece que o último profeta foi ele. Sim. Assim... É mais uma revelação espiritual, talvez um recado para a igreja. Isso. O pessoal já adota como uma nova doutrina. Isso. Aí que tá. Muito isso em algumas igrejas. Então agora revelou lá para o soberano da igreja e vai ser assim. Vai ser assim, né? De doutrina mesmo, né? É a mesma distinção, pessoal. O Novo Testamento também parece fazer uma distinção. Fala do ministério apostólico como sendo esses apóstolos que estabelecem fundamentos, como está no texto. Apóstolos, profetas. Né? Então, são duas categorias. Apóstolos e profetas estabelecem fundamentos para a igreja. Os profetas que estabeleceram fundamentos para a igreja morreu com o último profeta, que foi João. Lá no ano 96 ao ano 100, mais ou menos, João escreveu o Apocalipse. Depois que ele falece, acabou o ministério apostólico, nesse sentido de colocar doutrinas novas ou novos fundamentos. Né? Mas também tinha um outro sentido no Novo Testamento de profetas, que é um sentido mais fraco, que é o dom profético, de trazer uma mensagem para alguém. Paulo fala isso, é uma mensagem de exortação, de consolo ou de edificação. Né? Tem essa tríplice divisão. Então você tem, por exemplo, no livro de Atos, um indivíduo chamado Ágabo. Então Ágabo profetiza para Paulo o que vai acontecer com ele em Jerusalém. Se você descer para Jerusalém, eles vão amarrar você e vão levar você. Então esse é um ministério profético também, mais fraco. Ágabo também prevê que vai haver uma grande fome nos tempos do Império Romano. E essa fome acontece mesmo. Né? Então ele tem uma previsão profética do que ocorrerá. Nesse sentido... Oi? Isso, é uma coisa mais pessoal. Sim. E não apresenta uma doutrina nova. Né? Às vezes para consolar o irmão ou algo do tipo. Mas veja que nesses casos não tem uma doutrina nova. Ágabo não fala uma doutrina nova. Ele é um profeta nesse sentido. É um profeta. É um dos dons. Agora, eu tô caçando confusão. Mas é o seguinte. Nesse sentido, lato sensu, sim. Lato sensu, sim. Isso, específico pessoal. Agora, é um profeta no sentido de oficial. É um profeta como ofício? Não. Assim como o apóstolo não existe mais como ofício também. O que sobrou como ofício hoje? Pastores, diáconos, basicamente. Isso é um ofício, tá? É um ofício que a gente vai estudar. Mas apóstolo e profeta não é mais ofício, é um dom que você utiliza na congregação. Algumas pessoas, alguns teólogos, acham que alguns dons, que eles chamam de extraordinários, cessaram. Inclusive o profético. Outros acham que não, que esses dons continuam. A gente vai ver isso, ok? Não hoje. Pessoal, tudo bem até aqui? Eu acho que foi bom fazer essa digressão para esclarecer algumas coisas, né? É bom aprender algumas coisas, tá? Então, se alguém falar, então tem uma doutrina nova para você, pula fora. Eu só não quero doutrina nova, a doutrina já está colocada, né? O tempo dos fundamentos já foi. É isso que faz as religiões caírem nas seitas, pessoal, infelizmente. Você pega, por exemplo, a Igreja dos Mormons, né, dos Santos dos Últimos Dias, está baseada numa dessas profecias, onde Joseph Smith viu lá o anjo, se não me engano é o Moroni ou o Gabriel, que foi para ele. Não sei se foi o Moroni ou o Gabriel, foi o Moroni, né? Revelou para ele lá a doutrina Mormon, que é o livro dos Mormons, escrito em placas de ouro, né? Ou seja, uma revelação nova, né? Um novo fundamento para a igreja, né? Corra disso, pessoal, não tem novo fundamento. O outro evangelho de Jesus Cristo, um outro evangelho, né? Cuidado com isso, tá? Ok?
Depois, Jesus Cristo. Eu vou ser breve aqui agora. Indiscutivelmente, a encarnação de Jesus foi uma das principais meios de revelação especial de Deus. Ele revelou o Pai, mostrou a natureza de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a glória de Deus, a vida de Deus e o amor de Deus. Nosso Senhor fez tudo isso, tanto por intermédio de seus atos, como por meio de suas palavras. Então veja, Deus se revela de maneira bastante especial, específica na história, com a encarnação de Jesus Cristo. A encarnação de Jesus Cristo, se você quiser colocar assim, é a teofania eterna. É a teofania eterna. Então, quando Cristo se encarna, ele revela a Deus de todas as maneiras. Quando Filipe fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, o que Jesus fala para ele? Estou convosco há tanto tempo, você até agora não percebeu que quem vê a mim, vê o Pai? Não tem revelação mais clara do que essa, não? As obras que eu faço são as obras de meu Pai. Quando a pessoa olhava para o ministério de Jesus, ele enxergava a divindade ali, a glória de Deus ali. É isso que o apóstolo João fala, por exemplo. Se você for em João no capítulo 1, abra comigo rapidinho. João no capítulo 1, fala da encarnação do Filho. Esse é um texto bastante conhecido, os irmãos já devem conhecer esse texto. Evangelho de João, no capítulo 1. O verso 1 diz assim, no princípio era o verbo Logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então veja, o princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, existe uma distinção aqui, a palavra estava com Deus, e ao mesmo tempo uma conexão, porque a palavra era Deus. Que palavra é essa que estava com Deus e que era Deus? Verso 14 diz, e o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o verbo, que era Deus, se fez carne. Então, Deus se fez carne, porque o verbo era Deus. Deus se fez carne. Deus se fez carne e habitou entre nós. Essa é a revelação suprema, de Deus, Jesus Cristo. Se você for em Hebreus, no capítulo 1, rapidamente, Hebreus capítulo 1, eu vou deixar como para casa para os irmãos lerem as referências que estão aí na folha, Porque não vai dar para ler tudo isso, é muita coisa para ler, mas pelo menos os pontos principais. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, é interessante isso. Todos encontraram? Olha o que o texto diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, e a gente viu muitas maneiras que ele falou, certo? Sonhos, teofanias, visões, não é? Deus falou antigamente de muitas maneiras. Aí o texto prossegue, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias através do Filho. Ou seja, o autor de Hebreus está falando, olha, Deus falou de muitas maneiras no Antigo Testamento, falou por profetas, sonhos, visões, etc. Mas a nós hoje, nos últimos dias, Ele tem falado pelo seu Filho. Essa é a revelação máxima nos dias aqui do autor de Hebreus. E ele prossegue, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, veja, Cristo é o resplendor da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa. Essa palavra pessoa aqui não é uma palavra muito boa de tradução, eu não sei porque que traduziu para pessoa aqui, mas a expressa imagem do seu ser deveria ser a tradução correta aqui de Hebreus nesse versículo. Então, Cristo é a expressa imagem do ser de Deus. Quando a pessoa olha para Cristo, ela vê a glória de Deus e ela vê o ser de Deus. Por quê? Porque Ele é o verbo que se fez carne. Ele é Deus encarnado, porque o verbo era Deus. Se o verbo era Deus e o verbo se fez carne, Deus se fez carne. Quem olha para Ele, enxerga o quê? A glória de Deus.
enxerga a imagem expressa do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E veja no verso 8, pessoal, o que o autor de Hebreus diz que é interessante. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Olha o que Deus diz do Filho: ó Deus. Isso é muito interessante. Deus olha para o Filho e fala isso: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Então, o autor de Hebreus identifica Jesus como sendo Deus, a qual o trono subsiste pelos séculos dos séculos, tá? Ok, pessoal? Então, Jesus Cristo é a expressa imagem de Deus encarnado mesmo, é um ser divino, é o Filho unigênito de Deus, unicamente gerado, né? E essa é a maior revelação que a gente tem. Ok? Até aqui? Okay. Certo? Então, vamos para a última aí? Escrituras, né? Então, apesar de Jesus Cristo ser a maior revelação de Deus, o modo mais fácil de você chegar a Jesus Cristo hoje é através das Escrituras. Porque as Escrituras, elas apresentam Jesus Cristo, né? Na verdade, tudo, pessoal, aponta para Jesus Cristo. Os profetas no Antigo Testamento, eles anunciavam olhando para frente, olhando para a cruz, né? Então, eles anunciavam olhando para a cruz. Os apóstolos no Novo Testamento, eles anunciam olhando para trás. Eles anunciam o que eles receberam no Evangelho. Então, o que eles falam, eles estão olhando para trás. Olha, veja o que Jesus fez. E os profetas do Antigo, não, estão olhando para frente. Olha o que Jesus vai fazer, né? Então, tudo converge, no final das contas, em Jesus Cristo. As Escrituras são a mesma coisa. As Escrituras, todas as Escrituras, elas falam de Jesus Cristo. É por isso que Jesus falou para os judeus uma vez, lá em João no capítulo 5, verso 39, fala assim: olha, examinai as Escrituras, porque vós cuidais, vós pensais ter nela a vida eterna, mas elas de mim testificam, elas dão testemunho de mim. Então Jesus está falando para os judeus: olha, se vocês examinarem essas Escrituras com cuidado, vocês vão perceber que elas falam de mim e dão testemunho de mim, porque as Escrituras apontam para Ele. E aí diz: a Bíblia é o meio mais abrangente da revelação, pois engloba o registro de muitos aspectos dessa revelação. É claro que nem tudo o que Deus revelou a homens e que Jesus fez está registrado na Bíblia. Esse versículo de João 21, 25 fala assim que se nós fôssemos registrar tudo o que Jesus Cristo fez, não caberia na terra a quantidade de livros. Ele fala aqui nesse verso 25 do capítulo 21. Ou seja, a Bíblia, ela não registra tudo o que Jesus fez. Ele teve 33 anos e ela registra, assim, pedaços e eventos do seu ministério de 3 anos. Então, são coisas essenciais que ela registra. Mas Jesus fez muitas coisas que a gente nem sabe, assim, muitas maravilhas que a gente não sabe, né? Porque teve que resumir. Por outro lado, a Bíblia não contém apenas relatos de visões e feitos de Jesus. Há também diversas verdades adicionais reveladas por meio dos escritos bíblicos, dos escritores bíblicos. Assim, a Bíblia é, ao mesmo tempo, registro de aspectos da revelação de Deus e a própria revelação de Deus. Então, não só ela registra o ministério de Jesus e aquilo que ele disse, mas o próprio Jesus disse que estaria com os discípulos. Lá em João, no capítulo 16, não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo e ele vos ensinará todas as coisas. Tá? E o que os apóstolos registram, então, são coordenados por aquilo que o Espírito quer, aquilo que o Espírito deseja. O apóstolo Paulo fala isso na epístola dele aos Coríntios. Ele fala que os mandamentos que eles estavam dando à igreja de Corinto eram mandamentos do Senhor e não dele, porque eram mandamentos inspirados. Então, também aquilo que as Escrituras registram como mandamentos, mesmo que não tenha vindo de Deus, mas tenha vindo dos apóstolos, ainda assim você pode considerar, no final das contas, como sendo revelação de Jesus, do Senhor. Porque o que Paulo escreve para a igreja, Paulo está dizendo, é Cristo que está mandando eu escrever para a igreja, é mandamento não meu, mas de Cristo. Tá? A gente vai ver isso ainda no próximo domingo, quando a gente for tratar de inspiração bíblica e inerrância. Esse é um tema essencial. Você tem que vir na aula da semana que vem, pessoal. Inspiração e inerrância das Escrituras. As Escrituras são inspiradas por Deus
e elas são inerrantes, sem erro, tá? Nós vamos ver isso, como que as Escrituras tratam desse assunto na semana que vem. Até aqui tudo bem? Os irmãos me dão mais 10 minutos? Não? Eu prometo que eu acabo em 10 minutos, tá bom? Então veja, as Escrituras hoje então é o meio principal de revelação de Deus, porque nós não estávamos lá quando Jesus se encarnou, claro, né? Nós não estávamos há 2000 anos atrás, mas Cristo ainda fala através da sua própria palavra. Então quando você lê as Escrituras, saiba que você está em contato com Deus, e Deus está falando a você verdadeiramente, né? O autor das Escrituras, que é o Espírito Santo, o autor das Escrituras, ele está presente com você quando você está lendo as Escrituras. Esse é o único livro em que o autor está presente com o leitor. Se você lê Dan Brown, por exemplo, o Código da Vinci, você vai ler ali, o Dan Brown não está junto com você, né? Você só está lendo a obra dele. Mas quando você lê as Escrituras, o autor está lá. E ele está te ajudando, inclusive, a interpretar as Escrituras. Isso é muito interessante, tá? Então, a gente tem que ter essa consciência quando a gente lê a Bíblia, né? Você não está lendo um livro normal, qualquer livro que seja. Você está lendo a palavra de Deus. Essa é a diferença. Então, tem 3 aspectos importantes da revelação nas Escrituras. Ela é verdadeira, claro. Ela é progressiva. Em que sentido que ela é progressiva? A revelação ela vai progredindo. Você pega um judeu, por exemplo, nos tempos de Moisés, e ele vai citar o Shema, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Senhor, vosso Deus é o único Senhor, né? Então Deus é uno. E nós afirmamos de fato que Deus é uno, Deus é um, até hoje, né? Mas existe uma pluralidade na divindade, que Moisés e o povo hebreu não sabia naquela época, né? Que Deus, que é um, é Pai, Filho e Espírito Santo. Está na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Mas é um único Deus. Não é triteísmo, viu, pessoal? Triteísmo é 3 deuses, né? É trindade. A gente confunde essas coisas. Deus é um. Tá? Triunidade, né? E a gente vai tratar da trindade de maneira mais extensa depois. Mas veja, a revelação foi progredindo. Você não vê, por exemplo, muito o diabo no Antigo Testamento. Poucas vezes o diabo aparece ali. No Novo Testamento, a revelação, ela progride, né? Você vê o que ele faz, você vê a finalidade do diabo, você vê para onde ele vai, etc. Né? Você não vê muito no Antigo Testamento a doutrina do inferno, por exemplo. É muito raro você achar lá no Antigo Testamento textos específicos sobre isso. Tem, mas de maneira mais apagada, né? No Novo Testamento você começa a ver uma progressão dessa doutrina. Jesus fala muito sobre isso, sobre o destino eterno dos ímpios. Então você vê a doutrina, ela sendo progressiva, porque ela vai clarificando com o tempo, né? Então a gente tem que ler as Escrituras assim. O Novo Testamento nos ajuda a clarear o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento serve de base para as doutrinas do Novo Testamento, tá? Então existe uma continuidade e também uma progressão, ok? Na revelação de Deus, que a gente chama de revelação progressiva de Deus, ok? Jesus, por exemplo, não era claro no Antigo Testamento. Ele era prometido, né, a semente da mulher que viria esmagar a cabeça do diabo, sim. Mas a revelação progrediu. Agora nós sabemos muita coisa sobre Jesus. Por exemplo, Elias não sabia, né? Nós temos muito mais informações sobre Jesus do que Elias tinha sobre Jesus, okay? E terceira, a revelação ela possui um propósito. O apóstolo João fala que ela foi escrita para que creiais no Filho de Deus. Não foi escrita para você fazer documentário no History Channel sobre Jesus, todo ano, né? Não foi para isso que ela foi escrita, tá? Você pode fazer documentário e tal, mas ela tem um propósito. O propósito dela é fazer com que as pessoas se dobrem diante do Deus verdadeiro, para que elas creiam em Jesus Cristo. Esse é o propósito das Escrituras, no geral. Dúvidas até aqui? Não vou ler esse resumo do sessão 4, eu preciso falar sobre a sessão 5, rapidamente. Isso aqui os irmãos têm que saber. Não posso deixar vocês saírem daqui sem saber disso. Pessoal, a nossa teologia protestante, evangélica, ela é diferente da teologia católica, tá? Ela é bastante diferente em muitos aspectos. Mas uma das diferenças se dá na doutrina exatamente da revelação. Nessa doutrina ela é diferente. Por quê? Porque os católicos, eles creem que a revelação ela é contínua. Que ainda há revelações hoje. Em que sentido? É que a igreja ela ainda fala infalivelmente sobre doutrinas também, ainda hoje através dos concílios da igreja.
Então, os católicos, eles não acreditam que somente as Escrituras são o nosso fundamento de doutrinas hoje, e que houve um período de fundamentos e depois cessou. Eles acreditam que a igreja ainda é um veículo pelo qual Deus fala com os fiéis através aí do Pontífice de Roma, né, o Papa, e através dos concílios também que a igreja produziu ao longo dos tempos. Nós não cremos nisso. Nós não cremos nisso. E aí tem uma citação que eu trouxe, que inclusive está no Catecismo Católico, ela resume muito bem como eles creem na revelação. Fala o seguinte: a palavra de Deus é uma só, mas a nós transmitida por dois canais, a Escritura e a tradição. Então veja, aqui já é bastante diferente, né? A Escritura e a tradição. Então eles creem na Bíblia? Creem na Bíblia. Eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Eles creem também. Só que eles também acreditam que a tradição da igreja, a tradição de 2000 anos, aquilo que os bispos nos concílios eles deram assentimento, isso também tem o mesmo valor de palavra de Deus como as Escrituras, estão em pé de igualdade para eles. Tá? Então o que o concílio falou, o fiel tem que acatar. Ah, mas a Bíblia não fala de purgatório, eles vão falar que fala, mas não fala não. Tá? A Bíblia não fala de purgatório, mas o concílio lá tal fala de purgatório. Ah, mas a Bíblia não fala de transubstanciação, mas o concílio de Latrão lá no século XIII fala de transubstanciação. Então veja, a palavra de Deus tem dois canais, Escritura e tradição. E o que a tradição fala, nós temos que acatar. Para eles é assim. Tá? E aí, daí o catecismo que a igreja ensina a quem está confinado a transmissão e interpretação da revelação, não tira só da Sagrada Escritura sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Então veja, para eles, não só a palavra de Deus vem através das Escrituras e da tradição da igreja, mas a interpretação das Escrituras e da tradição vem do magistério, que é do Colégio Apostólico Católico. O catolicismo, você não pode ter a sua interpretação das Escrituras. Você não pode pegar a Bíblia e falar assim, eu acho que a Bíblia está falando isso aqui. Você não acha nada. É o magistério da igreja que dá a interpretação oficial das Escrituras, e não você. Tá? Então, para eles, é assim que funciona a revelação especial, e ela continua. É a doutrina da infalibilidade papal do Vaticano I. Aquilo que o Papa diz, ex cátedra, ou seja, quando ele fala e se pronuncia, né, sobre temas, sobre moral e ética e prática da igreja, é infalível. É a doutrina que chama infalibilidade papal. Ela é infalível. Nós não cremos assim. Nós não cremos assim. Essa foi uma cisão que os protestantes fizeram. Como nós cremos? Veja aí na teologia protestante. Olha o que o Lutero diz, que interessante. Não quero jogar fora aqueles que são mais instruídos do que eu sou, mas somente a Escritura deve reinar, e não a interpreto por meu próprio espírito ou pelo espírito de qualquer homem, mas quero entendê-la por si mesma e mediante o seu espírito. Então veja, Lutero fala, somente a Escritura deve reinar. Nós não estamos submetidos à autoridade papal e dos concílios. É a Escritura que deve ser regra de fé e prática da igreja, e os concílios, né, e os papas e a tradição da igreja devem ser subordinadas às Escrituras. E veja, a interpretação também não é minha interpretação. Lutero vai dizer, a interpretação é dada pelo Espírito de Deus, que trabalha através da igreja, é comunitária também, trabalha através da igreja. Né? Nós interpretamos com a ajuda e auxílio do Espírito Santo. Tá? A gente vai ver isso ainda depois. Então, tem uma declaração que foi feita em 1978, que reafirma o que os protestantes acreditam sobre isso. A gente chama de Declaração de Chicago. Depois, ela é muito pequenininha, dá para vocês lerem depois, é muito interessante. Ela fala o seguinte, afirmamos que as Sagradas Escrituras são a suprema norma escrita pela qual Deus compele a consciência e que a autoridade da igreja está subordinada à das Escrituras. Negamos que os credos, concílios ou declarações doutrinárias da igreja tenham uma autoridade igual ou maior do que a autoridade da Bíblia. Essa é a teologia evangélica mais pura e cristalina que você pode ter. É isso. Evangélicos creem que só as Escrituras é fundamento. Tudo mais está subordinado às Escrituras. É isso que os reformadores falaram, é isso que nós evangélicos compartilhamos até hoje. É o que a gente chama de sola scriptura, em latim. Sola Escritura, somente as Escrituras. Ok? Tá claro, pessoal, isso? Então não cai nesse erro quando você vai falar com um católico, por exemplo, assim, olha, onde está isso na Bíblia?
É uma estratégia ruim, né? Onde está isso na Bíblia? O católico vai falar assim, mas quem disse que a gente crê que só o que está na Bíblia é revelação? Porque eles não creem assim. Por isso não, mas está na tradição e para a gente tradição é revelação, né? Então não é uma boa estratégia isso. O que você pode fazer é mostrar que aquilo que a tradição ensina está contrário às Escrituras. Porque eles vão falar, não pode estar contrário às Escrituras também à tradição. Mas você pode ensinar, olha, você está ensinando aí, não tem fundamento bíblico, e mais, a Bíblia condena isso. Tá? Isso é uma estratégia diferente. Ok, pessoal? Dúvidas? Então, um resumo aí, para vocês irem para casa. Por mais que Deus tenha falado através de vários modos distintos ao longo da história da redenção, em termos de revelação doutrinária para a fé e prática da igreja, nós protestantes cremos e confessamos que somente as Escrituras, só a Escritura, é nossa autoridade suprema e suficiente e que as demais autoridades devem estar subordinadas. É por isso que os evangélicos não têm problema com muitos dogmas de alguns concílios. Nós aceitamos, por exemplo, os 4 primeiros concílios da igreja. Evangélicos aceitam eles. Concílio de Nicéia, que fala sobre a divindade de Jesus Cristo, claro que a gente aceita isso, lógico. O concílio de Constantinopla, em 381, que fala sobre a divindade do Espírito Santo, nós cremos nisso, claro. Nós temos o concílio de Éfeso, em 431, fala também sobre a divindade do Filho, da encarnação do Filho, que o Filho foi sempre Deus. E também o concílio de Calcedônia, em 451. Nós cremos também que Cristo é Deus e também Cristo é homem, e não uma mistura das duas naturezas. Tá? Cristo é Deus e homem. Ok? Então, os 4 primeiros concílios, evangélicos tradicionalmente dizem amém. Junto com os católicos, amém, os 4 primeiros concílios. Agora, os demais começam, aí os evangélicos falam, não, aí não tem base das Escrituras, a gente não vai com vocês. Tá? Então, existem 21 concílios na Igreja Católica, nós damos amém para 4, os 4 primeiros, só. Para os demais, nós não damos assentimento. Ok? Beleza? Então, veja, você não precisa jogar fora a tradição, você pode ler lá com vontade, lá os pais da igreja, lá Agostinho, a galera toda, pode ficar à vontade, pode ler, tem muita coisa boa, pessoal, na tradição, tem muita coisa boa. Lutero não jogou a tradição fora, é importante lembrar isso. Que a gente chama de catolicidade. Catolicidade é o que os cristãos desenvolveram durante a história da igreja. Só que está debaixo das Escrituras, que é a regra suprema. Se não passa pelas Escrituras, nós não dizemos amém. Ok? Dúvidas? Bom, vamos orar então?